ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz. Então, essa segunda parte, eu quero começar com vocês falando sobre um exemplo de mulher litúrgica. Grande parte das nossas igrejas são constituídas de mulheres. E parabéns às mulheres pelo dia 8, viu? Dia Internacional. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam, com a docilidade e com a sutileza, transformar o mundo e os nossos lares. Então vamos falar agora de um exemplo de uma mulher eucarística e litúrgica. Nossa Senhora. Não tem como falar de um melhor exemplo de liturgia do que Nossa Senhora. E vocês vão saber por quê. Na exortação apostólica Marialis Cultus, o culto de Maria, o Santo Papa Paulo VI Montini, ele apresenta a Virgem como modelo da Igreja no exercício do culto. Essa afirmação constituiu como que um corolário da verdade, que indica que Maria, o paradigma do povo de Deus, na vida da santidade. Então o Papa Paulo VI colocou Maria, olha, presta atenção, como o modelo da igreja no exercício do culto. Então Maria ela é o modelo de uma mulher litúrgica. E olha o que diz no parágrafo 16 da Marialis Cultus. Maria é reconhecida como modelo excelentíssimo da igreja, na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo. Isto é, daquelas disposições interiores com que a mesma igreja, esposa amatíssima, intimamente associada ao seu Senhor, o invoca e por meio dele presta o culto ao Eterno Pai. Então o Papa nos convida a olhar não só a figura de Maria, mas olhar as disposições interiores que Maria teve para o culto, para este amor a Deus e a Cristo. Maria, na Anunciação, manifestou total disponibilidade ao projeto divino, representando para todos os cristãos um modelo sublime de escuta e de docilidade à palavra de Deus, que se transforma em serviço e em liturgia. Maria é aquela que, por excelência, escutou. Na Anunciação, ela escutou a vontade de Deus, ela escutou o arcanjo que lhe mostrava a vontade de Deus sobre a sua vida. E Maria, então, é aquela que escuta, e além de escutar, ela tem a docilidade à palavra de Deus. Uma mulher totalmente dócil, que se deixa envolver, que obedece àquela palavra, não cria resistência. E o Papa diz que é isso que nós devemos ser nas nossas liturgias. Dóceis à palavra, dóceis à escuta. Ao responder ao anjo, faça-se em mim, segundo a tua palavra, Lucas 1:38, e ao declarar-se pronta a cumprir de modo perfeito a vontade do Senhor, Maria entra na bem-aventurança proclamada por Jesus. Felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus Cristo é a própria palavra do Pai. E ele, por excelência, ele veio para ser escutado. Porque ele é o verbo, ele é a palavra. Então Maria é aquela que escuta. Nós que trabalhamos a liturgia, que servimos na liturgia, nós devemos ter no nosso
íntimo, como Maria teve no seu íntimo, diz o Papa, esse desejo da escuta. Escutar atentamente a palavra, com docilidade. Aqui está Maria. Um momento que essa imagem representa, né? Um momento íntimo dela ali na Anunciação, escutando. Escutando e depois proclamando: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela escutou e esse escutar se transformou em obra concreta. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, o Papa Wojtyła, ele num pronunciamento do dia 9 de setembro de 97, numa locução que ele fez, ele fala o seguinte de Maria. Maria, com essa atitude de escuta, que abraça a sua existência inteira, indica a via mestra da escuta da palavra do Senhor. Momento essencial do culto, que se tornou típico da liturgia cristã. O seu exemplo faz compreender que o culto não consiste, antes de tudo, em exprimir os pensamentos e os sentimentos do homem, mas em pôr-se à escuta da palavra divina, para conhecer, assimilar e tornar operativa na vida cotidiana. Então, olha que coisa profunda, diz o Papa João Paulo II. Então, o culto, ele consiste não só num eu estou lá para exprimir meu pensamento, para refletir sobre algo, para ver o sentimento, como muitas pessoas vão na missa, aí só se encontra com Deus se levantar o braço, se chorar, nada disso. Isso são pessoas imaturas na fé, que não compreenderam nada do que é realmente adoração. Isso pode acontecer? Pode. Eu posso estar num momento que, de repente, a palavra do Senhor me dirigiu ali, ou um canto, e falou profundamente, eu chorei. Mas isso não é a via ordinária, no sentido de normal, de cotidiana do culto da liturgia divina. Não. Ela deve ser isso. Eu me colocar à escuta da palavra de Deus, para primeiro conhecer a palavra. Ou seja, a liturgia, então, ela deve me colocar, primeiro ela deve me levar a conhecer cada vez mais essa palavra. Segundo, assimilar. Pegar essa palavra, ela não ficar só da igreja para dentro. Eu pegar essa palavra, eu fazer dessa palavra carne da minha carne, vida da minha vida. Tornar operativa na vida cotidiana. E essa palavra, então, eu devo colocar em prática na minha vida cotidiana. Foi o que fez Maria. Ela escutou, ela foi dócil àquela palavra, disse o seu sim e fez da vida dela todo um evangelho, toda uma boa nova. É o maior exemplo que a gente tem. No documento Marialis Cultus, o Papa vai continuar a dizer, no parágrafo 3, toda a celebração litúrgica é memorial do mistério de Cristo, na sua ação salvífica, para a inteira humanidade, e quer promover a participação pessoal dos fiéis no mistério pascal, atualizado nos gestos e nas palavras do rito. Então, tudo aquilo que nós celebramos na liturgia, ele é atualizado no rito para ser também atualizado na nossa vida. É o mistério de Cristo que é atualizado em nós. E o que é um mistério? Vocês podem perguntar, mas me fala então o que é mistério. O mistério, ele vem do grego, uma palavra grega, que depois também se desdobrou no latim. É mysterium, que significa aquilo que está encoberto. Quando nós participamos da liturgia, nós caminhamos nesse mistério. Porque por mais que nós tentamos conhecer, tentamos falar, tentamos estudar, isso é sempre um mistério. Por que é um mistério? Porque nós somos criaturas e Deus é o Criador. Nós não somos Deus para entender Deus. Nós muito mal conseguimos entender o outro que é igual a nós,
quanto mais entender as coisas de Deus, nós nos esforçamos em, por meio de estudos, tentar entender um pouco mais. Mas toda ação litúrgica, nela acontece esse grande mistério do encontro desse Deus que vem até nós e que fala ao nosso coração para nos transformar. É um grande mistério a liturgia. E é um mistério de encarnação. Que essa palavra, da mesma forma que se encarnou em Maria, ela quer se encarnar em nós. Quer fazer também vida na nossa vida. Maria foi a testemunha dos acontecimentos salvíficos de Cristo, culminando na sua morte e ressurreição, e conservou todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. Na língua grega diz que Maria, aqui nós traduzimos em português, nas nossas Bíblias, dizendo que Maria guardou todas as coisas no seu coração. Mas na língua grega não é guardou. O grego bíblico ele é constituído de 1.100, 1.200 palavras. É um grego, cada palavra ela significa uma metáfora, ela diz algo como uma simbologia. E aqui quando o evangelista ele escreve esse guardou em grego, ele fala que Maria costurou. É como se Maria ela pegasse cada coisa que fosse acontecendo na vida dela e ela mesmo sem entender aqueles acontecimentos, e sem saber no que iria dar, ela vai costurando dentro dela, na sua alma. Para dizer que aquilo ia ficar pregado ali no seu coração. E no tempo certo, ela ia começar a entender. Mas aquilo estava colocado no mais profundo da sua alma. E é isto que a palavra, ela tem que ser na nossa vida. Ela tem que ser costurada dentro de nós. Ela não se limitava a estar presente em cada um dos eventos, mas procurava captar o seu significado profundo, aderindo com toda a alma quanto nele se cumpria de modo misterioso. Então o Papa pede que nós também, embora nós muitas vezes não entendemos tudo o que está acontecendo até na liturgia, o grande mistério, que é o mistério desse Deus que desce no altar e se faz ali presente para se dar novamente para nós, mas nós somos chamados como Maria a aderir tentando captar o que Deus vai nos falando, os sinais de Deus. Por isso que nós ter uma liturgia, nós devemos estar com as anteninhas bem ligadas para entender o que Deus está falando conosco também quando estamos servindo. Isso ajuda também para não servirmos de qualquer jeito. Ajuda também a servirmos bem o altar, porque o nosso serviço é um serviço sagrado. Como disse lá, na etimologia da palavra liturgia. É algo sagrado. Então aquilo que eu faço é sagrado também. Maria mostra-se, portanto, como o supremo modelo de participação pessoal nos mistérios divinos. Ela guia a igreja na meditação do mistério celebrado e na participação no evento de salvação, promovendo nos fiéis o desejo de um íntimo envolvimento pessoal com Cristo, para cooperar na salvação universal com o dom da própria vida. Maria constitui o modelo da oração da igreja. Com toda a probabilidade, Maria estava recolhida em oração quando o anjo Gabriel entrou na casa de Nazaré e a saudou. Esse contexto de oração certamente sustentou a Virgem na sua resposta ao anjo e na generosa adesão ao mistério da encarnação. Ou seja, Maria era o modelo da igreja porque ela é mulher orante. Olha o que nós devemos ser, homens e mulheres orantes, para podermos servir bem a liturgia. Se Maria, vai dizer o Papa, se ela não estivesse na oração, em profunda oração, talvez ela poderia fazer como ter titubeado, ter titubeado, mas não, ela foi prontamente. Por quê? Porque ela era uma mulher de oração. O seu coração estava totalmente no Senhor.
Na cena da Anunciação, os artistas quase sempre representaram Maria numa atitude orante. É que ali não dá para ver, mas Maria ali em oração para escutar o anjo. Daí provém para a igreja e para cada cristão a indicação do clima que deve presidir o desenvolvimento do culto. O culto eucarístico deve ser um culto de oração. Eu fico impressionado quando eu entro na igreja, e eu entro na igreja, muitas igrejas é uma feira. Entra todo mundo, parece uma metralhadora falando, parece que nunca falou na vida. Daí encontra a igreja ali, daí a igreja que seria o lugar do culto, que é o lugar do culto, se torna um clube social, um lugar onde eu tenho que agora falar com o outro. E o pior, se fosse só falar, mas muitos ainda fofocam ainda por cima. Então, não é apenas um falar, não é apenas um cumprimentar. Ah, mas então quer dizer que eu não posso? Pode, você pode chegar a cumprimentar o outro de forma discreta, sem fazer muito barulho, pensando naquele teu irmão que está do lado ali, rezando. Depois, cumprimentou, saudou, vai para o teu lugar e vai rezar, vai falar com Deus. Pior são aqueles que entram na igreja, entram na casa de Deus, entra de qualquer jeito, faz assim, né? Sai cumprimentando todo mundo. Faltou beijinho. Faz de qualquer jeito, tem uns que faz nome pai assim, né? Não vai nem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Não, parece que é o padre dando a bênção, né? Assim, com a mão. Então, mas é triste olhar, porque muitos vão na igreja, cumprimentam os outros e não cumprimentam o Senhor. Sempre deveria ser o contrário. Nós deveríamos, quando entramos na igreja, primeira coisa, irmos lá ou diante do altar, ou diante do sacrário, cumprimentar o dono da casa. Quando nós vamos visitar alguém que nós conhecemos, nós não chegamos assim naquela casa, joga já o chinelo de um lado, o tênis do outro, já senta no sofá e... Não, a gente vai lá, olha, tudo bem, dá um abraço, cumprimenta. Agora, com Deus a gente não faz isso. A gente entra na casa dele, muitos de nós entra e não cumprimenta. Vai falar, vai conversar, depois que vai lembrar de fazer uma oração. Sem deveria ser o contrário. Primeiro eu entro, faço uma oração, depois, tudo bem, tem aqueles que eu conheço, discretamente. Sabe, quero conversar, terminou a missa. Porta para fora da igreja, estacionamento, bato papo. Aí eu posso bater papo. E sempre fazer, nós que servimos, fazer sempre o quê? Faz uma genuflexão bem feita, coloca a tua perna esquerda 90 graus, joelho no chão, batendo o joelho direito, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Levanto, vou lá já direto fazer minha oração, dar o exemplo. Dar o exemplo. É o nosso primeiro, é o básico do básico isso. É o básico do básico. Eu tinha um formador que ele dizia, ele falava isso para nós quando éramos seminaristas, se vocês não têm educação com Deus, como vocês vão ter educação com o próximo? Se vocês não amam, se vocês não demonstram que amam a Deus, como que vocês vão demonstrar que amam o próximo de vocês? Então é o exemplo, é muito importante. Maria representa para o povo de Deus o paradigma de toda a expressão da sua vida de oração. Em particular, ela ensina aos cristãos como se dirigir a Deus, para dele invocar ajuda e o apoio nas várias situações da vida. Aí nós vemos Maria, mulher de oração, no centro, em Pentecostes, ela que estava ali junto com os apóstolos, pedindo, rezando, e acontece a efusão do Espírito Santo, a sua intercessão materna nas bodas de Canaã e sua presença no cenáculo, ao lado dos apóstolos em oração, à espera do Pentecostes. Sugere que a oração de súplica é uma forma essencial de cooperação no desenvolvimento da obra salvífica no mundo. Seguindo seu modelo,
a igreja aprende a ser audaz ao pedir, a perseverar nas suas intercessões e, sobretudo, a implorar o dom do Espírito Santo. A Virgem constituiu, além disso, para a igreja, o modelo de participação no sacrifício generoso. Além de tudo, Maria, vai dizer o Papa, é um modelo de participação no sacrifício. E vamos entender por quê. Aqui nós vemos Maria aos pés da cruz. O Papa vai dizer que Maria é um modelo de sacrifício. Por quê? Porque aqui aos pés da cruz, ela estava se oferecendo ao Pai com o seu Filho Jesus. Ela estava aqui, ela estava vendo Jesus, que é a sua própria carne, morrendo na cruz. Ela não era uma mãe ali que desesperada, que se jogou no chão, começou a gritar, não. Ela estava ali, vendo seu filho morto na cruz, morrendo na cruz, e oferecendo, junto com o sacrifício de Cristo, que era oferecido ao Pai, oferecendo também o seu sacrifício. E esta que é a participação da Eucaristia. Naquele momento que o sacerdote ergue a hóstia, se eu também não ofereço naquele momento o meu sacrifício diário, as minhas dores, os meus sofrimentos, eu não estou oferecendo nada na liturgia. Maria é um exemplo porque ela ofereceu tudo ao Pai junto com o sacrifício do seu Filho Jesus. Participar da Eucaristia, da liturgia, a participar da Santa Missa, é também eu naquele momento me ofertar, me oferecer. No momento que o Padre ergue a hóstia oferecendo ali, eu também, Senhor, me ofereço, dou aqui a minha dor, o meu sacrifício, dou tudo aquilo que está no meu coração. Se oferecer também. Isso é viver a liturgia. Na apresentação de Jesus no templo, e sobretudo aos pés da cruz, Maria faz o dom de si mesma, que associa como mãe ao sofrimento e às provas do Filho. Assim, tanto na vida cotidiana como na celebração eucarística, a Virgem é conhecida como Virgem oferente. Encoraja os cristãos a oferecerem sacrifícios espirituais que serão agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Maria ela é conhecida então como uma mulher eucarística. Porque ninguém melhor do que Maria ali que se ofereceu, que deu a sua vida, como Jesus ao Pai. Jesus foi um sacrifício cruento, sanguinário. Maria foi um sacrifício espiritual. Imagine a dor daquela mãe vendo seu filho morto. Maria foi o primeiro sacrário da história. Por tudo isso, com boa razão, a piedade do povo cristão vislumbrou sempre uma ligação profunda entre a devoção à Virgem Santíssima e o culto à Eucaristia. Maria conduz os fiéis à Eucaristia, diz o Papa na Redemptoris Mater, a mãe da redenção, no parágrafo 44. Bem antes de receber o sacramento da Eucaristia, Maria já era grande adoradora eucarística. E é muito bonito isso, falar sobre Maria como uma mulher eucarística, porque vai dizer São Tomás de Aquino, doutor da Igreja, que a Igreja tem duas bases teológicas, a base tomista e a base agostiniana. Tomás de Aquino ele vai dizer que a carne de Cristo é a carne de Maria. O sangue de Cristo é o sangue de Maria. Porque Jesus, ele nasceu de Maria e ele não teve participação de homem. Todos nós temos no nosso DNA, no nosso corpo, temos sangue que vem do nosso pai e da nossa mãe. Temos traços do nosso pai e da nossa mãe. Nós temos o DNA dos nossos pais. Nós podemos ir assim, num linguajar assim, simples, que nós somos metade do nosso pai e metade da nossa mãe. Ou seja, temos ali, biologicamente, o DNA dos dois. Jesus não. Jesus teve o corpo, o sangue e o DNA somente de Maria.
Então, quando nós comungamos a Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo, na verdade, nós estamos comungando também o corpo e o sangue de Maria. Porque o corpo de Jesus é 100% o corpo de Maria. O sangue de Jesus é 100% sangue de Maria. Então, a Eucaristia, ela também tem aquela espiritualidade mariana. E olha que bonito isso. Por isso que Maria, ela é mulher eucarística. Ela é aquela que se ofereceu, se entregou totalmente, que nos ensina a fazer toda essa entrega, mas nos ensina a ser como ela. Olha como a igreja, a nossa igreja é rica de espiritualidade. Como nos ensina o Santo Padre, o Papa João Paulo II, Maria praticou a sua fé eucarística ainda antes de ser instituída a Eucaristia, quando ofereceu o seu ventre virginal para a encarnação do Verbo de Deus. A Eucaristia, ao mesmo tempo que evoca a paixão e a ressurreição, coloca-se no prolongamento da encarnação. Isso está na Eclésia da Eucaristia, a Igreja da Eucaristia, no parágrafo 55. Se bem vivida em sua essência, a devoção mariana nos conduzirá à Eucaristia, pois a verdadeira adoração eucarística tem um singelo sentido mariano. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o centro da liturgia é a Eucaristia. E para servirmos bem a Eucaristia, nós também temos que entender bem a Eucaristia. Porque é o cume, é o porquê nós estamos fazendo. E a Eucaristia está ligada, como vocês viram, também nesse exemplo mariano. Maria é um modelo de mulher litúrgica para cada um de nós. Então o Papa João Paulo II ele vai dizer, se quisermos redescobrir em toda a sua riqueza a relação íntima entre a Igreja e a Eucaristia, não podemos esquecer Maria, mãe e modelo da Igreja. Maria concebeu um Filho divino também na sua realidade física, do corpo e do sangue, ao longo de toda a sua existência ao lado de Cristo e não apenas no Calvário. Maria viveu a dimensão sacrificial da Eucaristia. E termina o Papa João Paulo II. O corpo de Jesus, misteriosamente escondido nas aparências do pão eucarístico, é aquele mesmo corpo gerado e formado pelo Espírito Santo das entranhas virginais de Maria, e dela nascido. O corpo de Cristo, ela o gerou, deu-lhe a vida biológica, psicológica e humana. Ela o gestou 9 meses, alimentou-o com seu leite materno, acalentou-o com sua ternura. Maria foi a primeira a comungar Jesus. O seu amém a ele antecedeu e condicionou o nosso amém na comunhão. Ela nos deu Eucaristia, em certa medida antecipando nela o que se realizava sacramentalmente ao recebermos o sinal do pão e do vinho, o corpo e o sangue do Senhor. Então, são 16 horas agora, terminei em ponto a primeira parte. Eu sei que o que eu passei agora para vocês é até um pouco cansativo, mas foi cansativo? Não? Ah, que bom! Então, foi produtivo? Então é sinal que eu dei bem dada a minha aula, né? Obrigado. Obrigado. Então, é porque a gente que fala, vai falando, mas a gente fala, o que será que estão pensando, né? Será que tá? Mas que bom. Bom que gostaram. Na próxima vez que eu vir aqui, eu vou falar sobre o mistério eucarístico, só dar uma passada de forma teológica, tá? Para a gente cair diretamente na vivência do mistério de forma litúrgica, tá? Daí como se comportar no mistério, o papel de cada um de vocês que servem ao mistério eucarístico, para que essa espiritualidade litúrgica eucarística possa ainda mais se prolongar.
Me perguntaram, só para esclarecer para todos, porque lá no início dos slides estava lá meu nome, professor.me. O que era o ME? O ME é o título de mestre, é o título acadêmico, tá, que eu coloquei. É só para dizer isso daí, tá? O que é o ME, tá bom? E alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Uma dúvida básica, vamos lá. Obrigado. Amém. Porque o animador... Não deve quando vai trabalhar, já que o sacerdote, por exemplo, reverencia. Olha, essa dúvida eu vou esclarecer na outra, porque se eu vou falar agora das dúvidas litúrgicas, se eu abrir nessa, vai ter um monte agora aqui. Então, nessa da liturgia em si, do rito, eu vou explicar na próxima formação, tá? Não que eu não queira explicar, tá? Mas é porque se eu vou falar agora sobre o comportamento de como deve proceder, aí vai... A gente lá, a Zilma viu, quando eu fui falar lá na Bom Pastor, nossa, daí pipocou. Tá? Mas eu vou ficar hoje aqui com vocês só na parte teórica, da espiritualidade, da liturgia, da parte... Mas a tua pergunta é boa, viu? Mas a gente vai fazer na próxima sessão, não. Eu não queria falar com meus pacientes. No próximo encontro, é que eu falo direto para os meus pacientes, olha, na próxima sessão, então virou o jargão. Daí no próximo encontro a gente vai falar só sobre o comportamento litúrgico, tá? Vou dar essa introdução sobre a Eucaristia, e vou falar sobre o comportamento litúrgico de todos aqueles que servem, dia 25, né? No mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, isso. Então, pessoal, vamos fazer uma oração para terminar? Mas antes ou depois da oração? Vamos fazer a oração, daí faz o sorteio? Tá, nós vamos fazer uma oração agora e depois vai ter o sorteio, tá bom? Que a Zilma vai fazer um sorteio. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. A vossa proteção recorremos refúgio. Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E te pedimos, Mãe Santíssima, que a senhora continue conosco neste encontro. Te agradecemos por esse momento que estamos aqui e pedimos que a senhora semeie o dom da oração incessante em nosso coração. Nos abençoe, Mãe Santíssima, e pedimos a tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva Nossa Senhora! Viva! Vamos sentar o dedinho. Professor, nós agradecemos. Obrigado. A sua presença aqui hoje. O nosso coração se alegrou, não é mesmo? E ardeu por essas riquezas da nossa igreja que o Senhor está apresentando. Obrigado. Eu não sei se ia ser um pouquinho. Isso é só um pouquinho, gente. Temos mais 3 pontos para a gente